Saudações a todos, novamente sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Ari e hoje, vamos aqui ao nosso último vídeo dos espíritos olímpicos, o meu conceito, a minha sincera opinião sobre esse sistema, tá? Bom, vamos lá. Antes de dar continuidade a esse vídeo, quero deixar claro que não é um vídeo para criticar, não é um vídeo para apontar dedo, não é um vídeo para falar mal de ninguém, tá? Aqui eu estou trazendo minha opinião conforme e em base nas minhas experiências e práticas, tá? Bom, primeiro de tudo, Azarabatel. Quem é ou o que é esse Grimório? Azarabatel é o Grimório dos Espíritos Olímpicos, 7 Espíritos Olímpicos, Sendo eles quem? Ok do Sol, Fu da Lua, Faleg de Marte, e me fugiu o nome, Ophiel de Mercúrio, Betor de Júpiter, Hagit de Vênus e Aratron de Saturno. Esses são os espíritos, cada um conforme o seu dia e a sua regência nesse Grimório. Muita gente me manda mensagem falando: Ari, cara, fala sobre o seu conceito sobre esse Grimório. A gente vê muita gente falar, muita gente tem experiência negativa, muita gente tem experiência positiva. E eu tô gravando um vídeo atrás do outro aqui, continua frio, eu continuo tomando café. Mas, bom, quando falamos sobre os aspectos do Azarabatel, ou dos espíritos olímpicos, a gente tem que entender que é um bom Grimório, tá? Para quem sabe trabalhar. Não é um Grimório que você vai simplesmente chegar ali e fazer o que você quer, fazer o que você bem entende, Você tem que saber lidar ali com aquela força, porque por mais que esses espíritos parecem ser muito suaves, já atendi pessoas, tenho amigos que tentaram chamar esses espíritos e tiveram problemas, Bom, quando a gente fala sobre o conceito dos espíritos olímpicos, a gente tem que entender que são espíritos que não vão operar muitas das vezes como os anjos, eles não vão operar no seguinte aspecto: nossa, não vou fazer isso daqui porque é maldade, tá? Esses espíritos aí têm uma capacidade de fazer ataque grande. Nossa, Ari, mas esses espíritos, eles podem causar destruição? Podem. Não só podem, como dependendo da situação, vão. E aí, o que acaba acontecendo é que esse Grimório, se você pega a versão dele em inglês, você vai ler o seguinte: que se você não for considerado um verdadeiro mago diante desses espíritos, você será destruído. Isso, em parte, justifica a grande maioria dos problemas ali. Essa é a questão. Porque esses espíritos, eles vão olhar para você e falar: pô, mas espera aí, quem é tu? Tu saiu de onde? Qual que é a sua caminhada? Tanto que conversando até com o Ok, que é o espírito do Sol dentro desse sistema, ele mesmo já me falou que eles exigem que a pessoa no mínimo tenha uma certa caminhada, que a pessoa tenha no mínimo ali, no mínimo do mínimo, a dedicação de chegar ali e aprender, de ter o conhecimento dentro deste Grimório. Mas aqui eu não vim hoje só para apontar dedo, eu vim realmente para falar tanto das minhas experiências positivas, tanto das minhas experiências negativas. Até hoje é um Grimório que eu gosto muito de trabalhar, eu não vou mentir, é um Grimório que eu adoro trabalhar com eles. Sempre que eu posso, de alguma maneira, eu estou trabalhando com eles, principalmente porque eles têm alguns familiares ali que ajudam em processo de teurgia, alguns familiares têm umas funções muito específicas. Inclusive, fica até aqui a minha gratidão a Ok e a Ophiel, que quando a minha mãe teve o AVC, até certo ponto foram eles que fizeram ali grande parte de tudo dar certo, Foram eles que, vamos falar assim, fizeram a movimentação astral ali de energia para fazer essa questão dar certo, E geralmente são os espíritos que eu mais trabalho, O pessoal utiliza muito esse Grimório para a prática de teurgia. Pelo menos os meus clientes que me procuram, a gente trabalha muito esse Grimório na prática de teurgia. Claro que tem as suas particularidades que são feitas com anjos, tem as suas particularidades que são feitas com arcanjos, e afins,
Antes que alguém pergunte, não utilizo Daemons para teurgia, tá? Não sou muito fã, mas vamos voltar aqui a falar deste Grimório. Quando a gente fala sobre o Azarabatel, a gente tem que entender que cada espírito ele opera de uma maneira, tá? Cada espírito ele age de um modo, ele vai agir de uma forma, né? Por exemplo, já trabalhei com o Ock para ajudar um amigo, tanto a sair dos vícios, tanto a sair de certas situações que ele mesmo se encontrava. E o espírito, né, no caso o Ock, ele deu um belo de um esporro, falando, pô, ele faz a cagada e depois ele vem te pedir ajuda, né, sabendo que você vai ajudar porque você tem um bom coração. E aí, né, ele falou, não, vou ajudar ele, mas ele também tem que caminhar por onde? Só que ele deu um ressalto, né? Ele vai notar que a minha energia está deixando ele diferente. E nos próximos 3 dias, isso foi no domingo, eu fiz o ritual, se não me engano, no segundo horário do sol, que foi às 13. E a partir disso, conversando com esse amigo, de noite eu mandei mensagem para ele, falou, cara, eu tô querendo ir no lugar e eu vou ir andando, quer ir comigo? Não, vamos. E ele falou, cara, eu tô me sentindo diferente, hoje tava com uma vontade de beber cedo, você fez o ritual, a vontade sumiu, hoje eu quase não fumei cigarro, mas eu notei que eu estou mais brilhante, eu notei que as pessoas estão me olhando mais. Isso é comum, né, de você absorver as energias desse espírito, né, de você receber aquela energia. Então, se você trabalha com uma força solar, automaticamente você vai se tornar uma pessoa que tem um brilho a mais. Se você trabalha com uma energia de Mercúrio, né, você vai se tornar uma pessoa mais comunicativa. Se você trabalha com uma energia de Saturno, você pode se tornar até certo modo mais disciplinado, mas ao mesmo tempo você pode ficar mais pesado, tá? Eu não vou entrar tanto no critério da energia de Saturno, porque ela varia muito de Grimório a Grimório. Por exemplo, se eu trabalho com o único cavaleiro da Goetia, que agora me fugiu o nome, eu não fico tão pesado. Porém, se eu trabalho com o Aratron, eu vou ficar extremamente pesado, de comboios de ervas e banimento, eu ainda me senti um pouco mal, né? Mas, por exemplo, vamos falar aqui sobre energia de Marte, né? Que é também bem comum de você trabalhar nesse Grimório. O pessoal trabalha muito isso para proteção. Faleg é um espírito maravilhoso, né? Eu mesmo também fica aqui minha gratidão, que é ele que me ajudou no meu processo de teurgia, nessa parte do fogo, nessa parte de Marte, né? Inclusive me ajudando até a trabalhar os aspectos da ansiedade e na redução do consumo de café, né? Eu bebia 3, 4 garrafas de café por dia, hoje em dia eu reduzi para 2. Não está onde eu quero, mas cada passo de uma vez. E bom, quando a gente fala também sobre esse espírito, é um espírito muito utilizado, muito trabalhado. Claro que ele tem que ser trabalhado com cuidado, ele mesmo deixa isso bem claro, né? Me pedir certas coisas é pedir para ter problema, porque a minha chama é capaz de queimar até a mais resistente das pedras. Então o que acontece, né? A energia dele espalha, a realidade é isso. Mas é um espírito que eu adoro trabalhar, né? De um modo geral, também, até uma dúvida que muita gente me manda. João, Ari, como eu posso trabalhar aspectos financeiros dentro desse Grimório? Cara, depende do que você quer, né? Depende aí do que você quer dentro do Grimório. Cara, trabalhar, por exemplo, Ock com Betória é muito bom, né? Sol e Júpiter, cada um com a sua função, cada um com a sua particularidade. Claro que eu não vou falar que olha, você faz isso e aquilo, não tenho o intuito de ensinar nada aqui. Toda a questão do canal é para trazer a minha experiência e para de algum modo agregar na caminhada de cada um. Mas é um Grimório, né? É um sistema que você pode combar certos espíritos, né? Você pode, por exemplo, cara, eu preciso trabalhar com o público, mas eu não tenho problema de confiança. Cara, você pode trabalhar a Lua com Mercúrio, né? A Lua trabalhando o seu psicológico, o Mercúrio, a sua eloquência, a sua didática, o seu dialeto, o seu aprendizado e afins. Nossa, eu sou uma pessoa que eu procrastino muito. Cara, você pode trabalhar com Marte, Saturno, né? Mas claro que fica aqui o aviso, toma cuidado com o modo com o qual você trabalha com esses espíritos, porque de um certo modo a energia planetária, se ela for contrária, ela pode te trazer problemas, né? Por exemplo, se trabalhar Sol e Saturno, né? Ali, às vezes, Marte e Júpiter não é bem contrário, né? Não são inimigos,
mas você tem que ter um certo cuidado a ser trabalhado. Claro que se você está bem desenvolvido, se você está bem trabalhado ali dentro desse grimório, na hora que você chegar lá, esse espírito ele vai te falar, olha, não faz isso, tá? Já aconteceu de eu querer trabalhar, se eu não me engano, Sol e Marte para alguma coisa, e ele falou, olha, não faz isso, vai lá falar com o Betor, tá? Vai lá falar com o Betor, pede ele para equilibrar, que vai dar certo, pede ele para te conceder um familiar e vai dar certo. Em questão da ação desses espíritos, eu sempre considero eles uma ação rápida, tá? É bem raro a gente trabalhar com eles e eles demorarem para fazer. Geralmente acaba o ritual, passa algumas horas, a pessoa já manda mensagem, Ari, pô, cara, aconteceu tal coisa, já estou me sentindo assim, né? É um caso ou outro onde realmente tem uma certa demora, mas quando isso acontece eles já avisam, olha, eu vou esperar tal coisa e eu vou fazer tal coisa, né? Por exemplo, o último caso que eu trabalhei foi um caso realmente de Sol e Júpiter, e foi recomendado que a pessoa, olha, ele tem que descansar, né? Pelo menos tirar um dia ali pra ele. A pessoa fez isso? Não. O que aconteceu? Os espíritos pararam de agir. Na hora que eu abri o oráculo eu falei, olha, descansa. Tá bom, vou tirar o final de semana para relaxar. Na segunda eu mando mensagem, cara, aconteceu isso, isso e isso, né? Então, ou seja, são espíritos que também, quando você trabalha com eles vão exigir que você siga as orientações deles, né? Se eles falam que você, olha, faça A, não queira fazer B, tá? Eles são espíritos bem de boa, né? Espíritos bem tranquilos até certo modo, mas que se você não segue o que eles falam, eles vão te deixar de lado. A realidade é essa, tá? Já houveram pessoas que fizeram rituais comigo e foram posteriormente fazer outros rituais com outras pessoas sem me avisar. Os espíritos olharam e falaram, olha, se é assim que ela quer, beleza, ela que se vire pra lá, a gente não vai fazer mais nada, né? E depois a pessoa falou, não, eu procurei o magista e quando ele abriu o oráculo, realmente, isso é a mesma coisa que você está me falando agora. Então, o que acontece é que são bons espíritos, mas eles vão trabalhar do jeito da maneira deles, tá? Se eles falam assim, ó, vou fazer tal coisa, eles vão fazer aquilo, não vão ficar de conversinha, não vão ficar de mimimi. E de certo modo, como eu citei, é um grimório que eu gosto de trabalhar, né? Para aspectos teúrgicos, para aspectos de trabalho interno, mas claro, para trabalho externo, né? A taumaturgia, eu adoro trabalhar com isso para taumaturgia. E é um grimório, né, que eu não recomendo para quem está iniciando. Não recomendo, de modo geral, para quem está iniciando, não recomendo ninguém. E muita gente me procura, Ari, eu quero aprender, cara. Eu falo, cara, não vou ensinar, né? Não ensino, porque de certo modo, se você fizer alguma cagada, a culpa é minha. Então o que acontece é que quando o pessoal me procura, pô, Ari, que eu vi fulano que dá aula, eu falo, pô, se o fulano dá aula, pega aula com ele, né? Eu até não ligo de recomendar a pessoa, eu falo aqui, ó, amigo meu que dá aula, conhecido meu da aula, vai lá falar com ele, fala que foi eu que critiquei. E afins, vai lá, compra o curso dele, vamos, né, fortalecer o colega. É porque também eu não tenho interesse em dar aula, a realidade é essa, né? Não tenho interesse em ter alunos. As únicas pessoas que eu posso dizer que até hoje eu ensinei alguma coisa foram os meus amigos, pessoas de confiança, e olhe lá que na maioria das vezes eu vou pegar ali e falar, cara, tá em tal livro, lê página tal aí, faz o que você quiser, né? Mas por quê? Né? Quando eu comecei a trabalhar com esse grimório, eu falava que cada pessoa tem a sua caminhada, né? Cada pessoa tem o seu tempo. E eu aprendi isso com eles, eu aprendi isso com Aratron exclusivamente. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem ali, de um certo modo, o seu tempo para fazer suas coisas, o seu tempo de desenvolvimento, deixa eu pôr os óculos de novo, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de caminhada, né? E quando a gente fala sobre essa questão, o que eu quero que muita gente entenda é que na maioria das vezes, por mais que você queira aprender, você tem que ter uma caminhada antes, você tem que ter um certo tempo ali dentro, porque é que nem, por exemplo, tem pessoas que pegam esse grimório e me procuram, falam, Ari, cara, tem como você fazer o ritual pra mim? Porque eu tentei fazer, cara, eu fiquei muito mal, né? Pô, Ari, mas isso é uma represália do espírito? Na maioria das vezes não, né? Eles têm uma energia muito forte. E aí, se você não está, às vezes, na capacidade para lidar com aquela energia, não é recomendado que você tente lidar com eles, porque eu cito como exemplo quando eu trabalho com as forças solares, né?
até coloca um pouco mais pra frente, não só neste Grimório, mas às vezes até com o próprio Arcanjo Miguel, eu sinto dor nos olhos, né? Dos meus olhos ficarem doendo depois do pessoal mandar mensagem, pô, Ari, entra pra jogar aí, cara. Eu falo, mano, acabei de fazer ritual, não tô aguentando nem abrir o olho. Então o que acontece é que se essa força ela tem capacidade para te afetar até de certo modo fisicamente até durante o ritual e após o ritual, uma pessoa que está começando, cara, ela também vai ter os seus problemas. Por quê? Até vale eu acrescentar esse comentário aqui, que não é só chegar ali e fazer, cara. Você tem que ter um preparo e você tem que entender que quando você entra num ambiente novo, cara, você vai ter que lidar com coisas novas. É um exemplo de uma pessoa que é sedentária há 5 anos e busca uma academia, né? Ela vai sentir dor no corpo, o corpo dela vai apresentar uma resistência àquela força e de um modo geral ela vai até certo momento ter uma certa dificuldade, mas depois do trabalho, do desenvolvimento ali, vai haver uma melhora, né? Claro que isso é particular de cada um, tá? Vale também eu acrescentar essa informação. Isso é particular de cada um. Quando a gente fala sobre energia, a gente tem que entender que cada pessoa tem sua particularidade. Não adianta eu falar assim, nossa, porque energia solar me faz muito bem. Para você ela pode te fazer muito mal. Não, a energia lunar me faz muito bem. Para você ela pode te fazer muito mal. Inclusive a energia lunar é uma energia que ela me deixa um pouco sonolento, né? Eu fico, pode dizer, no mundo da lua, de certo modo. E eu conheço pessoas que trabalham com essa energia que a pessoa tem um resultado totalmente contrário, né? A pessoa fica ali no seu mais alto astral, fica alerta e afins. Por exemplo, trabalhar as energias de Júpiter, eu fico um pouco cansado, outras pessoas ficam muito bem, né? Tanto que quando eu perguntei isso para um certo espírito, ele falou, cara, porque às vezes você está tentando equilibrar coisas que não tem que ser equilibradas. Ele deixou bem claro, tem certas coisas na nossa energia que não devem ser equilibradas, elas têm que ficar do jeito que são, né? Como por exemplo, eu tenho muita terra e fogo no mapa, e ao tentar trabalhar com o Aratron e o Faleg, né, inclusive foi o Aratron que me deu essa informação do equilíbrio, ele falou, olha, tem certas coisas no seu mapa, tem certas coisas dentro do seu mundo interior que não devem ser mexidas, que você não tem que colocar a mão, deixe como são. A gente pode fazer um processo de teurgia se você quer melhorar o seu humor, se você quer melhorar o seu foco, mas certas coisas elas devem permanecer como estão, né? Elas devem permanecer da maneira com a qual elas estão, porque se você muda aquilo, você muda a essência da pessoa. E se você ele falou, se você perguntar para qualquer pessoa que te conhece, eles vão te dar as mesmas características que eu estou te dando agora. Porque isso é a sua essência, isso é você. Então isso não tem que ser mudado, isso não tem que ser alterado, né? Quando falamos sobre o aspecto dessa força, a gente tem que entender que em certo ponto, certas energias não devem ser modificadas. E isso tudo, cara, eu falo que eu aprendi dentro desse Grimório, né? Tanto que depois que eu comecei a trabalhar dentro desse Grimório, uma vez até trabalhando com o espírito lunar, né? Ele falou, olha, eu vou te ensinar aqui um modo de oráculo que você vai saber se essa situação vale a pena mexer ou não, né? E ele me deu uma série de instruções e falou, olha, até você aprender a fazer sozinho, eu vou te dar um familiar que vai te ajudar. Né? Tanto que depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu passei a recusar vários e vários rituais. Ah, pode, mas é dinheiro, cara, mas às vezes não vale o estresse, né? Essa semana mesmo eu recusei a fazer 2 rituais porque eu falei pra pessoa, cara, não vale o seu dinheiro, não vale o meu tempo e não vai trazer o que você quer, né? Então, como eu citei lá no início, esses espíritos para processos teúrgicos, para processo de evolução e aprendizado, são muito bons, né? São maravilhosos, mas também para trabalhar aspectos de dinheiro, para trabalhar aspectos de financeiro. E aí algumas pessoas podem me perguntar, se eu pegar e trabalhar com o Rajit para atrair uma pessoa, ele vai fazer? Não, tá? Ele não faz. Ele pode trabalhar você, trabalhando o seu destaque, trabalhando a sua beleza interna e externa, mas ele não vai chegar naquela pessoa e falar, pô, fulano, vai lá ficar com fulano,
né? Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Ele pode abrir seus caminhos, ele pode ajudar você de certo modo na vida amorosa, trazendo ali até uma reconciliação. Se for uma reconciliação, se uma briga boba, coisa besta, ele ajuda, né? Mas ele não força ninguém a fazer nada. E aí, né, é uma pergunta que a maioria das pessoas me fazem: Ari, posso trabalhar com esse espírito para um adoçamento? Cara, de certo modo pode, entendeu? De certo modo pode. É um espírito bom para essas questões, principalmente, cara, destaque, beleza, ele é maravilhoso, tá? Ele é maravilhoso. Mas, gente, de modo geral, já encerrando aqui o vídeo, para também não estender muito, é um tipo de grimório que eu recomendo ser trabalhado. Cara, assim, é aquele tipo de grimório, aquele tipo de sistema que tá ali, cara, tem muito a acrescentar. Para mim é um sistema que muitos deveriam conhecer. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com algum magista dentro desse sistema, cara, trabalhe, que é um sistema que 99% das pessoas saem satisfeitas, né? Mas, gente, é isso. Muito obrigado a quem viu o vídeo aqui. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Só pesquisar o nome do canal lá no Instagram. Também fica aqui na descrição. Se você precisa de consulta, ritual, meu telefone para contato também está aqui. Então, até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado a quem viu o vídeo. Um bom final de semana a todos. Fui.